proposta da noite de hoje é a gente fazer algumas reflexões acerca do ponto de vista, né? Esse item ele está em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5 a 7, capítulo 2, que é Meu reino não é deste mundo. É importante que, para quem quer estudar Allan Kardec, estudar o Evangelho e as demais obras, mas em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente primeiro nunca pular a introdução. A introdução das obras, elas são essenciais e riquíssimas para que a gente possa compreender melhor aquilo que Kardec nos traz. Eu digo isso porque muitas pessoas realmente pulam, né? E aí deixam realmente de ter um aprendizado fundamental para a compreensão da obra. E no Evangelho, particularmente, os 4 primeiros capítulos, eles são a base sobre a qual Kardec vai construir todo o edifício do Evangelho. São a base da doutrina do Cristo. O primeiro capítulo é Não vim destruir a lei. Da mesma forma que Jesus, quando aqui chegou, disse que ele não veio destruir a lei, mas veio sim dar cumprimento a ela. Kardec também veio dizer que o Espiritismo ele não veio substituir as revelações anteriores, muito pelo contrário. Kardec vai dizer que o Espiritismo ele não traz nada de novo, moralmente falando, porque Jesus já trouxe. Entretanto, com o conhecimento espiritual, com a nova visão, a gente consegue melhor compreender a mensagem do Cristo. Porque a mensagem do Cristo, como a gente vai tocar um pouco mais na frente, ela é toda espiritual. Ela é toda para o futuro. Se a gente não tem a consciência ou a ciência do futuro, a gente não compreende a mensagem de Jesus, porque ela se torna ineficaz. Então, a doutrina espírita, ela não substitui, em hipótese alguma, tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento, como nós conhecemos. Precisam, na verdade, ser estudados à luz da doutrina espírita. E eu falo isso, repito, porque em muitas localidades, ou mesmo no movimento espírita, tem-se a ideia de que o Evangelho segundo o Espiritismo veio substituir o Novo Testamento. E isso não é verdadeiro. Kardec, aliás, na introdução da obra, vai dizer que é fundamental que nós conheçamos a história, os hábitos e costumes do povo judeu, daquele povo que recebeu Jesus. Se Jesus tivesse sido chinês, nós teríamos que estudar a cultura chinesa para melhor compreender a sua mensagem. Como ele foi judeu, a gente precisa ir lá, naqueles locais, naquela história, para perceber a riqueza muito maior do que a gente pensa dos seus ensinamentos. O segundo capítulo, como a gente falou, é Meu reino não é deste mundo. Vamos tratar dele com mais propriedade. O terceiro capítulo é aquele capítulo que fala da pluralidade dos mundos. Há muitas casas, há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu acredito que em alguma conversa que tivemos no passado, a gente falou sobre o universo. A doutrina espírita, ela acaba, de uma vez por todas, do Deus tribal. Aquele Deus que me apoia, aquele Deus que favorece a minha vida, favorece o meu time de futebol, favorece a minha igreja e faz com que o outro time perca, as outras pessoas de outras religiões estejam condenadas para sempre. Que até então sempre teve esse pensamento do Deus tribal. Sempre. Entretanto, com as conquistas do conhecimento humano, com a gente avançando no espaço, vai se descobrindo que o universo ele é muito maior do que a gente podia imaginar. A Terra, por algum instante, na humanidade, ela foi considerada como o centro desse universo.
E pessoas perderam a vida por discordarem disso. Mesmo assim, não houve instante algum que isso aconteceu, em que a Terra foi o centro do universo. Mas os homens, nas suas pretensões, no seu caminhar do conhecimento, tiveram essa ideia. Mas a gente disse, numa outra oportunidade, que a velocidade da luz ela é 300 mil quilômetros por segundo. E essa distância de 300 mil quilômetros, ela é nada mais, nada menos do que você ir daqui para Recife, ida e volta, 1.250 vezes. Isso é o que a luz faz em apenas um segundo. E quando a gente pensa nas questões do universo, existe uma medida que é chamada ano-luz. E o que é um ano-luz? Um ano-luz é a gente pegar a quantidade de segundos que nós temos no ano nosso e multiplicar por 300 mil. Antes que alguém comece a fazer o cálculo, eu já fiz esse cálculo, são 31.536.000 segundos que nós temos durante um ano. Isso multiplicado por 300 mil dá a quantidade de quilômetros percorridos nesse ano-luz. A galáxia mais próxima da Terra, a galáxia sideral, a Andrômeda, ela está a 2.504.000 anos-luz daqui. Então, se multiplica 2.504.000 vezes 300 mil, vezes 31.536.000, você vai descobrir a distância percorrida até chegar a Andrômeda, que é a galáxia sideral mais próxima da Terra, da nossa galáxia aqui. Só que os cientistas já descobriram, na mensuração limitada do ser humano, nossa, que nós já estamos aí um universo com 2 trilhões de galáxias. Isso, evidentemente, é muito pouco diante do infinito, por mais que possa ser para a nossa cabeça muita coisa. Assim como o tempo diante da eternidade, ele sempre tende a zero, porque o tempo ele não existe. Então, isso tudo que a doutrina nos traz, esse Deus cósmico, esse Deus que é criador deste universo, deste pequeno universo que a gente citou aqui, é que faz com que a gente mude nosso ponto de vista acerca dele, e compreenda mais ainda que só o amor ele pode estabelecer a harmonia em tudo isso. Muitos consideram que a origem do universo foi o acaso que o criou. Já existe o chamado TDI, Teoria do Design Inteligente, que é uma linha de cientistas que diz que é impossível imaginarmos esta harmonia sem uma inteligência por trás disso, aproximando-se, evidentemente, da questão 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus. É a inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas. E, de fato, porque se nós pegássemos, por exemplo, os nossos celulares e nós desmontássemos ele, peça por peça, por menores que sejam, e colocássemos na palma da nossa mão e jogássemos para cima, qual é para vocês a probabilidade de tudo isso que a gente desmontou se juntar de novo e começar a funcionar da mesma forma? É zero? Eu vou dizer que é perto de zero, só para a gente deixar alguma possibilidade. Pois bem, o universo é muito mais complexo do que essas pecinhas do celular que a gente tem. Então, o acaso, por princípio, que é o caos, não poderia criar esta harmonia. Então, há de haver, evidentemente, uma inteligência por trás disso, que tanto cria como mantém isso de forma harmônica. E o 4º capítulo do Evangelho, que forma a base, é exatamente que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, trazendo a reencarnação como um princípio fundamental para que você possa
conceber a justiça divina. Porque considerando apenas uma única vida, uma única existência, considerando que nós, espíritos imortais, fôssemos criados durante a concepção, isso traria muita dificuldade para que a gente pudesse compreender Deus como sendo algo bom, justo, que trouxesse a justiça de fato, porque são tantas as mazelas que a gente enxerga no mundo que ficaria muito difícil de acreditar nesse Deus. Ele seria muito mais algo cruel, que jogava com as nossas existências, com as nossas vidas, estabelecendo mais para uns, menos para outros, né? E isso não pode ser estabelecido. Porque Deus, nesse caso, ele seria, inclusive, talvez pior do que os homens, do que a justiça humana. Quando a gente estabelece, por exemplo, a questão do inferno e do céu, não é? Quando a gente acredita nessa possibilidade, a gente verifica que quando Jesus diz a Pedro que não perdoasse apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, por que Deus não perdoaria, então, a cada um de seus filhos? Por que ele faria com que um filho nosso queimasse no fogo eterno e achava que a gente, enquanto pai ou mãe, estaria feliz da vida no céu, sabendo que um filho queima no inferno para toda a eternidade? Não há o menor sentido nisso. Entretanto, quando Jesus diz que sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais, se o quiseres, e aí vem então a vontade de cada um de nós em nos melhorarmos, e sabendo que a existência física ela é muito curta, por mais tempo que tenha, digamos 100 anos, ela é muito curta para que nós aprendamos todas as ciências e muito mais que a gente se moralize por completo, que a gente passe a amar efetivamente os outros. Lembrando que Jesus também disse que nós seríamos, ou melhor, seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Mas aí não é qualquer amor, né? Ele fala que nós deveríamos nos amarmos uns aos outros, mas colocando o amor dele como parâmetro para cada um de nós. Como eu vos amei. E aí, pegando toda a história de Jesus, verificando todo o seu proceder, como ele, por exemplo, na cruz, que teria todo o direito, segundo a nossa perspectiva, todo o direito de reclamar, de estar só preocupado consigo mesmo. Não é assim que acontece com a gente? Quando nós temos um problema, a gente esquece os outros e acha que o nosso problema é o maior de todos. E que a gente não tem tempo para o outro porque precisa se ocupar consigo, resolver o problema que é nosso. Estava Jesus ali preocupado com João e Maria, né? Mulher, eis teu filho, filha, eis a tua mãe, pedindo ao Pai que nos perdoasse porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, né? Não tínhamos compreendido a sua palavra, a sua missão, a sua mensagem. E eu queria, antes de nós conversarmos sobre o ponto de vista, colocar uma imagem para que a gente pudesse olhá-la. E devido à nossa experiência, às nossas experiências, à nossa educação, a maioria de nós é induzida a olhar para esta figura e imaginar que sejam batatas fritas com ovo frito mal passado. Não é? Bem mal passado. Entretanto, o que está aí exposto nada mais é do que uma porção de iogurte com pêssego em calda colocado em cima e palitos de maçã, né? Cortados à semelhança da batata frita. Entretanto, o ponto de vista pelo qual a gente analisa as coisas, eles são altamente influenciados pela nossa educação, pelas experiências que nós temos das nossas existências. Quem aqui teve uma mãe
que cortava a maçã dessa forma, colocava um iogurte e um pêssego em caldas assim. Levanta a mão, por favor. Teve uma pessoa, que inveja. Na verdade, né, todos nós, a grande maioria de nós, sempre viu a batata frita ali, o ovo, como sendo o usual, né, da nossa imagem, até no hábito alimentar, muitas vezes. Para essa simples figura, nós somos influenciados dessa forma, mas assim o somos para toda e qualquer situação. Os nossos hábitos, as nossas experiências, elas vão determinar o nosso ponto de vista. Kardec, nessa questão, nesse capítulo 2, que fala "Meu reino não é deste mundo", como em quase toda a estrutura do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz uma passagem do Novo Testamento, uma passagem que traga alguma lição moral, e ele então vai desenvolver, à luz da doutrina espírita, seus pensamentos, e no final ele dá voz aos espíritos, instruções dos espíritos. Quase todos os capítulos têm esta estrutura, né? E Kardec, para este capítulo, ele traz exatamente a passagem de quando Jesus é levado a Pilatos, né? Jesus foi preso e os judeus então levam a Pilatos, lá mesmo em Jerusalém, para que Pilatos pudesse então condená-lo. E Pilatos, para quem já leu, essa passagem está nos 4 evangelistas, mas Kardec pega a passagem de João, né? E Pilatos ele vai perguntar que mal ele fez, né? Vai perguntar aos judeus. E os judeus dizem, como não tinha do que acusar Jesus, assim, se ele não fosse um malfeitor, nós não teríamos trazido ele para julgamento e condenação. E Pilatos, então, ele entra e vai perguntar a Jesus se Jesus era o rei dos judeus, né? E Jesus, ele devolve uma pergunta e diz assim: tu o dizes de ti mesmo ou ouvistes de outros se eu sou rei? E Pilatos, na verdade, ele não compreende aquilo, porque do ponto de vista de Pilatos, o reinado era um rei que tivesse posses materiais, que tivesse então súditos, exércitos, né? E, portanto, um rei desta natureza seria inclusive ameaça ao próprio povo romano, ao próprio Império Romano. Mas na frente Jesus vai dizer que meu reino não é deste mundo, porque se o fosse, os meus subordinados estariam guerreando para que eu não fosse entregue. É assim que sempre aconteceu na história, né? Os exércitos iriam estar ali então em conflito. Como o reinado de Jesus, o reinado de Jesus não era deste mundo, não tinha ninguém para protegê-lo, para tentar recuperar a sua liberdade. Muito pelo contrário, Jesus tinha sido traído, né, negado por Pedro. Todos os seus apóstolos o abandonaram, exceto João, que o seguiu até o Calvário, até a cruz, até o pé da cruz. Mas todos se sentiram com medo, sem saber, inclusive, se ele realmente é do Messias. Porque como é que o Messias, aquele Salvador, seria alguém que iria ser crucificado, iria ser morto da forma mais vil à época? Aliás, Judas, chamado o traidor, na verdade, ele não compreendeu a missão de Jesus. Ele, do ponto de vista material dele, imediatista, que se assemelha a todos nós, ele achava que Jesus estava meio devagar, ele estava sem entender o que fazer. Então ele resolveu dar uma ajuda, entregando, porque uma vez Jesus com a espada no pescoço, poderia então com seus poderes devastar o Império Romano e colocar os judeus na supremacia. E tanto isso é verdade que, em vendo o proceder de Jesus, a forma como ele se entregou, como ele foi
violentado, como ele foi combatido por todos, desprezado e sem esboçar nenhuma reação, né? Judas, então, com remorso, devolve as moedas e vai se suicidar, vai se enforcar, né? Porque ele percebeu tardiamente, para ele, qual era a verdadeira missão do Cristo. E a gente se assemelha nessas questões muito mais com Judas do que qualquer outro apóstolo, né? Nós achamos, por exemplo, que determinado partido político ou pessoas são mais poderosas do que o Evangelho de Jesus. E aí a gente começa a brigar uns com os outros porque eu acho que o meu partido, né, ou que o meu candidato, ele vai ser melhor, vai ser a solução, e o outro não. E ninguém aceita e começa então aquela disputa que só faz mostrar o quão imaturos nós ainda estamos para conviver, para aceitar o pensamento diferente do outro, não é? Achando que nós temos a verdade. Aliás, quando Jesus está nessa conversa com Pilatos, né, ele diz que ele veio dar o testemunho da verdade. E quem for da verdade, escuta a voz dele. E Pilatos pergunta a ele, o que é a verdade? E Jesus silencia, porque não havia nenhuma condição de explicar para alguém que era totalmente material para compreender aquele que falava das virtudes espirituais. Então, pensando dessa forma, a gente vai verificar que os nossos milênios de existência, nós sempre estivemos muito mergulhados aonde? Na matéria. O nosso paradigma, de uma forma geral, sempre foi a vida material. E, portanto, a única vida. E, tendo esta ideia de única vida amaterial, nós, então, procedemos da forma que for possível para gozar esta vida material. Nós não nos importamos com a ética, não nos importamos com o próximo. O importante é que a gente possa conquistar as coisas, ter, possuir e gozar o máximo possível. Essa é a perspectiva, de uma forma geral, da pessoa que está mergulhada na matéria, da pessoa que vê nela apenas o motivo da existência. E Kardec vai dizer que nós, dessa forma, nos comportamos igual crianças com os seus brinquedos, que acreditam que serem aqueles brinquedos a única maneira de se divertir e também que tudo aquilo pertence tão somente a ela. E isso faz com que nós temos muitos desajustes no nosso proceder com a gente mesmo, nas nossas extravagâncias, né? Assim como para com o próximo e para com o meio ambiente em que nós vivemos. Nós estamos colhendo muitas questões que plantamos lá atrás, né? A humanidade, ela vem sofrendo questões ambientais em que nós precisamos rever urgentemente uma série de posturas que nós adotamos até hoje ainda. Entretanto, quando a gente começa a ter a perspectiva do futuro, começa a saber que a vida, ela não cessa com a morte, e aí vem a doutrina espírita nos auxiliar nesse sentido, porque até então a morte sempre foi um grande mistério. Ou, depois dela, nós teríamos também a contemplação indefinida, ou aquele inferno, aquela queimação eterna no inferno. E uma coisa não parece ser boa nem a outra. Mas a doutrina espírita, ela tem um objetivo muito claro, de combater o egoísmo, combater o orgulho e o materialismo, ajudando-nos então a conhecer melhor o que é o sentido da vida, respondendo àquelas perguntas que sempre foram motivo
e ainda são dos grandes filósofos, de onde a gente vem, para onde a gente vai e, portanto, o que aqui fazemos, ela nos ajuda a ter uma mudança de ponto de vista em relação a tudo aquilo que nos ocorre ou ocorre no nosso mundo. E isso, quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, né? Evidentemente que precisa que nós façamos aquele esforço que Jesus diz que nós seremos deuses se nós quisermos, de nós usarmos essa ferramenta, que é a doutrina espírita, para que a gente se modifique. A doutrina espírita, por si só, ela não vai modificar a nós mesmos. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que diz exatamente, que a pergunta é se o conhecimento espírita ele faz alguma diferença, ajuda a gente na transição do mundo corporal, na morte biológica, para o mundo espiritual. Porque Kardec está tratando naquele momento das perturbações espirituais. Porque Kardec traz que as perturbações espirituais, quanto mais materialistas nós formos, mais perturbação nós teremos nesse momento de transição para o retorno ao mundo espiritual. E os espíritos vão responder que ajuda sim. O conhecimento espírita ajuda, e nós nos reconhecermos em que momento nós estamos, porque tem muitos espíritos, quem participa das reuniões mediúnicas sabe disso, muitos espíritos eles chegam à reunião mediúnica e simplesmente não sabem o que está acontecendo com eles. Estão perturbados porque a mulher ou o marido não mais responde, as crianças não falam mais com eles e começa a enlouquecer. Então é avisado, é informado a eles que eles já não mais estão no plano terreno, mas no plano espiritual. Então, esse conhecimento ele é importante e ajuda. Entretanto, o que faz a diferença mesmo é a consciência tranquila e o bem que a gente faz. Portanto, nós precisamos usar desse conhecimento para nos transformarmos em pessoas melhores, homens e mulheres de bem, conforme Kardec nos traz também no Evangelho. Então, esse auxílio da doutrina espírita, ele vai impactar diretamente as nossas vidas. Se nós começarmos, por exemplo, pelo nascimento dos nossos filhos, sabermos que os nossos filhos são espíritos imortais, assim como nós, que não foram criados por nós, que nós tão somente ajudamos na construção do novo corpo físico que aquele espírito vai utilizar, isso muda muito a nossa postura de educadores e responsáveis perante aquele ser reencarnante. Porque é muito diferente a gente educar um espírito imortal do que educar um corpo. Quando a gente tem a perspectiva tão somente material, nós queremos que os nossos filhos sejam os melhores em tudo. E fazemos comparações descabidas, porque se cada espírito tem uma trajetória, ele tem um caminho percorrido, toda e qualquer comparação ela é ilegítima. Se nós pegássemos uma criança hoje e comparássemos com um físico, tentando comparar o conhecimento da física quântica, por exemplo, isso não tem nenhum cabimento. Quando nós temos duas crianças, filhos nossos, cada um tem uma trajetória diferente que a gente não conhece. Portanto, não merece nenhum tipo de comparação, porque de repente um deles foi um físico que estudou a física e o outro não. Então, a gente, ao invés de querer que os nossos filhos sejam os melhores, e aí para ser melhor, obrigatoriamente a gente compara um com o outro, nós passamos a querer que nossos filhos sejam bons, o que é muito diferente.
ser bom em tudo o que se faz. Ou seja, superar a si mesmo em todos os instantes, no trabalho contínuo de melhoria íntima de cada um, que é a proposta primeira da doutrina espírita, né, que é o autoconhecimento, para que a gente possa, então, se melhorar. Então, a gente já começa a ter uma perspectiva para esse espírito, para que ele possa ser educado como um ser do universo, e não daquele instante que se encontra conosco. Mas isso não serve tão somente para os filhos. Isso serve também para que a gente, dentro de casa, na relação conjugal, a gente possa compreender as oportunidades que nos são colocadas. Por exemplo, se você, de repente, que tem uma libido, tem um apetite sexual maior do que o da sua esposa, normalmente é isso que acontece, e você tem vontade de ter relação e a sua esposa não quer. Isso é muito normal. Na perspectiva materialista, isso abre espaço para que as pessoas pensem, os homens principalmente, de que eles podem, então, procurar algo fora de casa, porque a mulher não estaria cumprindo com o seu papel conjugal, na visão machista que ainda predomina em nosso país. Do ponto de vista espiritual, é uma grande oportunidade para que a gente possa educar os nossos apetites sexuais, para que a gente possa exatamente canalizar essa energia sexual que todos nós temos para outras atividades. E aqui a gente lembra de Chico Xavier, que, apesar de muito evoluído, mas ele também tinha libido. Ele tinha os hormônios que provocavam o apetite sexual. E Divaldo conta que Chico dizia para ele, certa vez, que ele conversava com os hormônios, pedindo para que esses hormônios o ajudassem na psicografia, por exemplo, usando toda aquela energia que ele não utilizou nesta última existência dele para o ato sexual em si, mas sim para fazer o trabalho no bem. E todos nós podemos fazer isso. E, aliás, fazemos, sem mesmo perceber. Mas a gente precisa, então, já que a proposta é o autoconhecimento e o controle de si mesmo, precisamos aproveitar essa circunstância, que é comum, para fazermos essa reflexão com a gente mesmo. Se nós passarmos para a sociedade em que a gente vive, quantas coisas a gente, então, não muda de ponto de vista a partir do momento que nós temos a eternidade, a vida futura, o espírito imortal. Os espíritos nos dizem que são os mesmos os espíritos que habitam corpos masculinos e corpos femininos. Portanto, eu, Paulo, nesta existência, estou no corpo masculino, mas certamente já estive no corpo feminino e voltarei no corpo feminino. A gente sabe que essas colocações, para aquele que é macho mesmo, ele fica todo arrepiado, fica com medo danado, né? Mas pode se acostumar a isso, né? Leia a questão 200 do Livro dos Espíritos em diante, e isso é lógico. Então, o que acontece? Se eu sei que eu vou voltar no corpo feminino, como mulher, eu não quero presenciar, vivenciar numa sociedade machista que nós temos hoje. Então eu preciso, desde já, nem que seja pensando em mim mesmo, lá na frente, ajudar a desconstruir essa sociedade machista, que inclusive ela é ruim não só apenas para as mulheres, mas para toda a sociedade, inclusive para os homens. Isso volta para todos nós de forma muito maléfica. Então, eu preciso, na educação, por exemplo, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos, eu preciso contribuir para ir acabando com as propostas que muitas vezes a gente faz, educa, repassa, de forma até inconsciente, porque recebeu a mesma educação.
né? Muitas mulheres educam de forma machista os seus filhos, porque receberam também essa mesma orientação. O que mais a gente poderia verificar na sociedade que a gente, então, teria uma postura diferente? Né? Por exemplo, a questão da orientação sexual, que é tão hostilizada quando uma pessoa ela tem uma orientação diferente da heterossexualidade. Em nosso país e em muitos países do mundo, são hostilizados. As pessoas são hostilizadas, elas são marginalizadas, elas são perseguidas. Não é à toa que, quando você faz um recorte entre, por exemplo, jovens, que tem crescido muito o suicídio entre jovens, né, até na faixa etária de 14 a 29 anos, se você faz um recorte de jovens homossexuais, esse índice de suicídio é muito maior, porque a pressão que a sociedade exerce, que a própria família abandona, expulsa de casa, coloca em situação de risco, vulnerável, faz com que pressione essas pessoas a não mais quererem viver. Então veja a responsabilidade que nós temos, né, nesse processo todo, porque todas essas mortes, esses suicídios, vão evidentemente para a nossa conta, né? E precisamos então auxiliar a nossa sociedade a mudar isso. E onde é que a gente pode mudar? Aonde a gente tem a nossa abrangência de relação, né? Na casa espírita, na nossa família, tentando. A gente passou agora há pouco, né? Dalvani trouxe um vídeo que é importantíssimo para que a gente possa mudar o nosso modelo mental, que é materializado nas postagens que fazemos nas redes sociais, especialmente atualmente no WhatsApp, né? Porque como o Facebook normalmente ele é público, a gente não posta as coisas que possam nos envergonhar, né? É só no privado que a gente repassa certas coisas. E é interessante que essa funcionalidade do WhatsApp de você poder deletar para todo mundo, ela é recente, não é? Não tinha algum tempo atrás. E eu vi vários espíritas que erraram o endereço do destino de certas mensagens cabeludas. E aí a vergonha fazia com que eles saíssem do grupo, né? Então, na verdade, nós estamos nos aproximando da vida espiritual, onde nada se esconde, né? Santo Agostinho, na resposta à questão 919A, ele vai dizer lá, né? No mundo espiritual onde nada se esconde. Então, ele pergunta, nós estamos preparados para encarar frente a frente todas as pessoas com as quais a gente conviveu? Eu não estou. Então, esse movimento das redes sociais vão pouco a pouco, como a gente ainda não consegue ler os pensamentos uns dos outros, graças a Deus, a gente vai se aproximando através da tecnologia, tentando aprender um pouco, exercitar um pouco e modificar o nosso proceder. Hoje, pela segunda vez, eu recebi, por exemplo, um vídeo, talvez muitos aqui tenham recebido, em que o pessoal tem uma dupla falta de caridade. Falam que são um casal de portugueses, né? E tem uma pessoa, um jovem, que fica filmando. Eles estão descendo uma escada rolante que sobe. E aí é uma descida interminável, porque eles não conseguem dar passos mais ligeiros do que a velocidade da escada rolante que sobe, né? E a pessoa fica despendendo energia, gravando aquela cena, para depois se divertir às custas, ser engraçado com os outros, que também compartilham, né, esse mesmo vídeo, enquanto que aquela energia que ele gastou poderia ser utilizada para auxiliar aquele casal de idosos que não estava sabendo como utilizar aquele instrumento que é a escada rolante. Ninguém é obrigado a saber como é que funciona a escada rolante.
né? Se eu sempre morei no sítio, por exemplo, como é que eu vou adivinhar como é que aquilo ali se utiliza? E é engraçado porque tanta gente que passa, ninguém fala com eles ou orienta. Olha, né, é melhor a gente subir e descer pela outra escada, pelo menos. Então a gente percebe que, nosso ponto de vista material, a gente acha que para ser aceito no grupo, precisamos ser engraçados e para isso a gente precisa prejudicar a vida de outras pessoas ou humilhar outras classes, outros grupos sociais. Eu costumo dizer que a rede social ela é um excelente instrumento para a gente se conhecer, né? Já que a proposta do autoconhecimento exige muita disciplina, muita coragem. Então, a pergunta é: com o que eu mais gasto tempo nas redes sociais? Que tipo de vídeo me atrai? Às vezes eu passo 10 minutos num determinado vídeo, com uma série de piadas que não contribuem muito com o nosso crescimento, e eu não consigo passar 2 minutos vendo uma mensagem que nos eleve, né? O que é que eu compartilho? O que eu compartilho é o que está cheio o meu coração, adaptando para as novas tecnologias, o que Jesus já dizia para todos nós, né? Então, a gente fazer um compromisso com a gente mesmo de, primeiro, não repassar nada que seja ofensivo, nada que seja humilhante, nada que possa, inclusive, ser falso. Tem um primo meu que passa mensagem falsa quase todo dia, são as 10. E ele diz assim: mas como é que eu vou saber? Ele diz: na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não compartilhe. É melhor que a gente omita 10 verdades a repassar uma mentira, né? Chico dizia para a gente que nós deveríamos ser estações terminais da maledicência. Ou seja, chegou na gente, morreu. Não vamos mais perpetuar isso. Porque, além da gente estar passando coisas que não elevam as pessoas, a gente está fazendo muita gente perder tempo, assim como a gente perdeu tempo com aquilo ali, né? E tudo isso cria um clima muito nocivo para a sociedade. E o vídeo mostra, a gente é muito preocupado com a poluição ambiental, mas a poluição mental, vibracional da Terra é muito mais poluída do que o meio ambiente. O meio ambiente é fichinha para aquilo que a gente emite de vibrações, né? Nós espíritas, já com esse conhecimento espiritual, sabendo que todos nós emitimos as vibrações, as energias, nós não podemos torcer para que um governo ou outro erre, só para que o meu orgulho possa ser massageado e eu dizer para o outro assim: eu não disse que ia dar certo, né? Nós precisamos todos os dias orar por todos os dirigentes, seja da nossa simpatia ou não. Esse exercício de amar o próximo a nós mesmos, a gente precisa exercitar com esses, porque todos eles são nossos irmãos, todos são filhos de Deus, né? E quando a gente exercita, na verdade, o bem que a gente está fazendo é a gente mesmo, porque isso significa a saúde mental, né? E para concluir a nossa conversa, passou ligeiro hoje, viu, Eva? Eu queria só relatar um caso que eu acho que muitos já conhecem, também de Chico com Emmanuel, né? Porque Chico Xavier, ele, após a psicografia, horas e horas ele ficava ali sentado, concentrado, né, para receber as mensagens do plano espiritual, e após isso ele ia receber um a um, né? Formavam-se aquelas filas infindáveis, e ele atendia um a um até alta madrugada. E certa vez chegou a ele uma mulher com um filho de 5 anos no colo. E a mãe dizia a Chico que aquele menino nascera cego, surdo e mudo e sem os 2 membros superiores.
e que agora os médicos descobriram uma doença e que teria que amputar as 2 pernas. Do ponto de vista material, qualquer materialista diria assim: pode jogar fora. A primeira lata do lixo que passar, pode jogar ali, porque isso não presta para nada. Não enxerga, não ouve, não fala, não tem os membros, né, nenhum. Ia perder os 2. E Chico olhava para aquela mãe e dizia assim: o que é que eu vou dizer para ela? O que é que nós diríamos a uma mãe dessa? Muito difícil, né? Mas Emmanuel, trazendo um outro ponto de vista, de mais alto, vendo não apenas aquela existência, mas as existências pretéritas daquele espírito imortal, né? Disse a Chico: Chico, diz a esta mulher que este espírito, nas 10 últimas encarnações, ele se suicidou. E que agora, apesar de ter apenas 5 anos de idade, ele só pensa em correr e se jogar no precipício, ou jogar-se no rio para se afogar. Então, os médicos estão certos. Ele terá que perder as 2 pernas para o bem dele próprio. Então, naquele ponto de vista nosso, material inicial, que seria uma aberração da natureza, né? Seria um erro divino, na verdade, com o ponto de vista espiritual que o Espiritismo traz, é a misericórdia divina atuando, dando a cada um de nós, inclusive àquele espírito, aquilo que a gente precisa ou necessita para a nossa evolução, né? Então, que a gente possa, diante dessas reflexões, analisar os pontos de vista que nós temos, nos apropriarmos mais da doutrina espírita como uma ferramenta que vem nos auxiliar nesse processo, melhorando a gente com a gente mesmo, a gente dentro de casa e a gente da sociedade. Então, gente, muito obrigado pela atenção, muita paz.